Ok, vamos começar. A Parashá dessa semana, a Parashat Be'alotcha, nós temos a mitzvah de Pesach Sheni, segundo Pesach. A Torá fala que que Hashem falou para Moshe no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, quando eles saíram do Egito. Quer dizer, era primeiro de Nissan do segundo ano que eles saíram do Egito. E lá Hashem manda fazer a mitzvah de Korban Pesach. Ve'yasu bnei Israel et ha-Pesach bemoado. O povo de Israel tem que fazer o Korban Pesach, é o oferenda do Cordeiro Pascal, no tempo certo, que era na véspera de Pesach. E aí Hashem ordenou todas as leis de como fazer o Korban Pesach. Na verdade, as leis do Korban Pesach já estão escritas antes. No final, na Parashat Bo, no segundo livro. E aqui ele está falando, a nossa Parashá, a mitzvah de fazer o Korban Pesach, que é, na verdade, a segunda vez que eles fizeram o Korban Pesach. A segunda vez. A primeira vez foi na saída do Egito, foi no dia 15 de Nissan, na saída do Egito, e agora a segunda vez que eles fizeram foi no Nissan do segundo ano. Quer dizer, eles estavam no segundo ano após a saída do Egito. Na verdade, essa ordem de fazer o Korban Pesach foi alguma coisa inédita. Porque quando Hashem ordenou eles fazerem Korban Pesach, a primeira vez lá no Egito, eles falaram que essa mitzvah do Korban Pesach, eles só iam cumprir quando vocês vão chegar na terra de Israel. Quando vocês vão chegar na terra de Israel, aí vocês vão cumprir essa mitzvah do Korban Pesach. No deserto, eles não teriam que fazer o Korban Pesach. Mas aconteceu inesperadamente que Deus mandou para Moshe no segundo ano, quer dizer, no segundo ano depois de sair do Egito, a mitzvah de fazer o Korban Pesach no deserto. Mas também foi a única vez. Os próximos 39 anos que eles estavam no deserto, eles não fizeram o Korban Pesach. Eles só fizeram uma única vez no deserto, foi aquela vez, o primeiro ano depois da saída, que era já o segundo ano a segunda vez, e depois eles não fizeram mais Korban Pesach em toda a jornada dos próximos 39 anos no deserto. Porque a ordem era só fazer quando entrar em Israel. A ordem do Korban Pesach era só fazer quando entrar. Então, essa vez que eles fizeram lá foi uma coisa inédita, diferente. Depois, lá consta Vayhi Anashim, que aquela ordem de Deus pegou de surpresa algumas pessoas. Tinham pessoas que eles tinham se purificado com mortos. Eles tocaram em mortos e não podiam fazer o Korban Pesach. Então, quem eram essas pessoas? Então, tem discussão na Gemara, quem eram essas duas pessoas? Quem eram essas pessoas que não podiam? Então, uma ideia era duas pessoas, que eram os primos, os primos de Aaron, porque naquele Rosh Chodesh Nissan, o que aconteceu foi também a inauguração do Mishkan, a inauguração do santuário. E naquele dia morreram os dois filhos de Aaron. Então Hashem mandou que os dois primos, Mishael e Eltzafan, eles iam ter que pegar os dois mortos e enterrar. Então os dois filhos de Aaron, eles eram responsáveis para enterrar os dois primos, que tinham os dois primos de Aaron tinham a obrigação de enterrar os dois filhos de Aaron. Então eles ficaram impuros. E quando chegou o momento de fazer o Korban Pesach, eles estavam impuros. Então essa é uma ideia do Talmud. Outra ideia, que aqui não está falando caso excepcional, eram aqueles que carregavam o caixão de Yosef pelo deserto. Durante os 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, eles carregaram consigo o caixão de Yosef. Então, essas são as pessoas que estavam impuras, são aqueles que estavam carregando o caixão de Yosef. Então, aqui nós temos duas ideias, quem quer. Então, essas pessoas que estavam impuras, eles chegaram e foram reclamar para Moshe Rabbeinu. Ele falou, olha, anachnu temeim lenefesh adam. Nós estamos impuros porque nós tocamos no morto.
Então, eles vieram exigir de Moshe Rabbeinu, Lama Nigará. Por que nós vamos ficar para trás? Lama Nigará, por que nós vamos ficar para trás? Levilti asot et korban Hashem bemadov. O que a gente não vai poder fazer é o korban de Hashem no momento certo, dentro do povo de Israel. Então, eles vieram reclamar, Lama Nigará. Moshe Rabbeinu falou, tá bom? Indu veshmiah, fiquem aqui, vamos ouvir o que Hashem vai ordenar para vocês. Então, naquele momento surgiu a mitzvah do Pesach Sheni, que Hashem falou para Moshe, Ish que é também na nefesh, uma pessoa que estiver impuro, que tocou em um morto, ou bederach lechukah, então ele está no caminho distante, está longe do templo sagrado, e aí, be'asah Pesach Hashem, ele vai fazer o Korban Pesach para Hashem. Quando? No segundo mês, no dia 14, eles vão ter uma segunda opção, uma segunda chance, que é o Pesach Sheni, dia 14 de Iyar. Eles podem fazer, aqueles que não puderam fazer o primeiro Pesach, eles têm a chance de fazer o Pesach Sheni. Porque isso foi resposta para a reclamação daquelas pessoas que estavam impuras, que eles falavam, Lama Nigará, por que nós vamos ficar para trás? Então Hashem abriu uma segunda chance. É interessante que na Torá nós não encontramos casos assim, que tem, a Torá existe a mitzvah original e tem uma segunda chance. Esse aqui é uma exceção, que realmente quem não fez o Korban Pesach no primeiro mês tem a segunda chance de fazer o Korban Pesach no segundo mês, que é o mês de Iyar, 14 de Iyar. E aqui surgiu todas as leis de Pesach Sheni. Logo no início dessa parashá, como nós falamos, que está escrito que Hashem falou para Moshe, quando que Hashem falou para Moshe? No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, que era 1º de Nissan, do ano 2449, quer dizer, um ano depois que eles saíram do Egito. Sobre isso, pergunta Rashi, essa parashá está no meio da porção de Behalotcha. Nós estamos agora em Behalotcha. Behalotcha é a terceira porção do livro de Bamidbar. Como começa o livro de Bamidbar? O livro de Bamidbar começa com a ordem divina de fazer a contagem do povo de Israel. Qual é a data dessa ordem? Era o primeiro dia do segundo mês do segundo ano, quer dizer, o primeiro dia de Iyar. Primeiro dia de Iyar que Hashem ordenou a contagem do povo de Israel no início do livro. E aqui a mitzvah de fazer o Pesach é 1º de Nissan, que dizer, ocorreu um mês antes. Então, está aqui fora de ordem. A ordem do início do Pasuk, do início do Chumash, a ordem do início do Chumash de fazer a contagem do povo de Israel, está no primeiro de Iyar. E aqui a parashá do Korban Pesach está no 1º de Nissan. Então, Rashi ele pergunta, apesar que normalmente isso não é uma pergunta, que nós sabemos que tem uma regra, que em Mugdam Meochar Batorá, que não existe ordem cronológica na Torá. Todas as mitzvot na Torá foram dadas no momento que Hashem ordenou, quer dizer, não tem ordem cronológica, e nossos sábios dizem que se a Torá fosse dada em ordem cronológica, nós íamos saber segredos e poderíamos ter a força de construir mundos. Então, até Hashem mudou um pouquinho a ordem para que realmente nós não conseguíssemos chegar ao verdadeiro segredo que está atrás da Torá. Então, isso aqui é só um dito. Eu coloquei aqui entre parênteses. Mas, Rashi ele pergunta, mesmo que não existe uma ordem cronológica na Torá, uma coisa que foi dito antes, está escrito depois, até depois está escrito antes. Mas aqui no nosso caso, é uma coisa que, é uma observação clara. A Torá fala claramente a data de cada coisa. E a Torá fala claramente que no começo do Chumash Bamidbar, a ordem foi 1º de Iyar. E no meio de porção de Balotcha, quando vem a ordem de fazer o Korban Pesach, a ordem é 1º de Nissan, no mês antes. Por que realmente a Torá colocou essa ordem do Korban Pesach depois de toda a contagem do povo de Israel que foi feita um mês depois? Por que mudou aqui a ordem? Torá fala porque isso foi uma vergonha para o povo de Israel. Foi uma vergonha para o povo de Israel. Por que uma vergonha? Que durante os 40 anos no deserto, eles só fizeram esse Korban Pesach. Isso foi uma vergonha. Então, por isso, já que é uma vergonha tão grande, então a Torá colocou depois. Assim, no meio das parashiot, a gente não perceber exatamente a data, mas colocou depois,
Porque o fato, por isso o Humash não começou com essa ordem, porque foi uma vergonha. O povo de Israel, durante 40 anos no deserto, só fizeram um Korban Pesach. Então, isso é uma vergonha. Então, por isso, a Torá não escreveu logo no início e deixou para escrever depois. Sem explicar, acho. O Rebbe, ele faz aqui uma pergunta. Cadê a vergonha? Cadê a vergonha? Existe a mitzvah da pessoa fazer abrachado no lave do etrog e sukkot. E está escrito que uma mulher está isenta de fazer essa mitzvah. Pela Torá, o costume é fazer, mas pela Torá ela está isenta. Então, o que vão dizer para uma mulher? Olha, você não fez abrachado no lave etrog, é uma vergonha para você que você não fez esse abrachado. Por quê? Ela está isenta. Não é a mitzvah dela. A vergonha é que você não sentou na sua cama, não é a mitzvah dela. Ou a gente fala para um homem, olha, uma vergonha que você não acendeu as velas de Shabbat. Mas a minha mulher fez. A mitzvah é da mulher, a mitzvah não é do homem. O homem também pode cumprir, mas a mitzvah foi dada para a mulher e não para o homem. Então, que vergonha é essa que eles não fizeram Pesach durante 40 anos no deserto? Nós falamos que a mitzvah de Pesach foi dada para fazer somente na entrada da terra de Israel. E isso que eles fizeram aquele ano foi uma exceção. Uma exceção que a Torá ordenou. Então, o que tem de vergonhoso que realmente durante 40 anos eles não fizeram isso no deserto? Não querer fazer. Mas por que não querer? É uma coisa que eles estão isentos. Eles estão não é mitzvah fazer isso aqui. Tem certas coisas, por exemplo, hoje em dia nós não podemos fazer certas mitzvot porque nós não temos Beit HaMikdash. Ou Israel não pode fazer uma mitzvah que correndo, que nem eu chego todo dia para uma criança, na yeshiva tem um menino que não tem bar mitzvah ainda. Todo dia eu chego para ele, uma vergonha que você não coloca tefilim. Ele ri para mim, mas é a mesma pergunta, por que vergonha? Ele está isento. Ele não tem idade para isso. Então, cadê a vergonha isso que o povo de Israel não fez Korban Pesach durante os 40 anos? Não fazia parte da mitzvah dele. É como se eles tivessem entrado em Israel antes de bar mitzvah. Eles estão isentos. Aqui o Rebbe dá uma resposta muito interessante. Na verdade, quando Hashem ordenou fazer o Korban Pesach, todas aquelas pessoas que estavam impuras, eles também estavam isentos de fazer Korban Pesach. Eles estão impuros. E a lei é que uma pessoa que está impuro, ele não pode fazer Korban Pesach. Mesmo assim, essas pessoas falaram para ele, olha, nós não vamos fazer. Ele falou, não, vocês estão isentos. Vocês estão isentos. Vocês não precisam fazer. Eles não ficaram contentes. O que quer dizer isentos? Nós também queremos participar. Como que pode ser que a gente não vai fazer o Korban Hashem Bemoadó? Como a gente vai deixar de fazer o Korban Hashem no momento certo? Nós não queremos. E eles foram reclamar. Mas por que eles foram reclamar? Não é obrigação deles fazer o Korban Pesach. Eles estão impuros. Não é obrigação deles. Uma pessoa que está longe do templo não tem obrigação. Então, qual é a reclamação deles? Mas, mesmo assim, eles se sentiam melindrados. Como que pode ser que o povo judeu inteiro está fazendo uma oferenda ao Korban Pesach? Como pode ser que eles estão fazendo algo tão elevado, estão se aproximando para Deus, e nós ficamos de fora? Como pode ser isso? Pode ser que nós estamos isentos, mas um ato como esse, poder fazer um Korban Pesach para Hashem, nós não queremos ficar de fora. Então eles foram exigir para Moshe Rabbeinu, Lama Nigará, por que nós vamos ficar de fora? A gente também quer fazer essa mitzvah tão grande. Está certo que Hashem não obriga a gente, mas como que a gente vai fazer? Por que todos eles têm um mérito e nós não temos um mérito? Lama Nigará. Então aí Hashem falou para eles, assim, vocês fazem tanta questão de fazer o Korban Pesach, eu vou dar para vocês essa segunda chance. Quem está impuro, quem está no caminho distante, então realmente ele pode fazer. Deus deu para eles uma mitzvah a mais, por causa que eles não estavam contentes da sua isenção. Eles foram reclamar para Deus, e Deus deu para eles uma mitzvah a mais de fazer o Korban Pesach. Então realmente é um grande mérito. Quer dizer, eles podiam dizer, estamos isentos, não precisamos. Tá bom, vamos dormir. Hoje, esse ano tem uma coisa a menos para fazer antes de Pesach. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho tudo. Não vamos fazer Korban Pesach, nós estamos impuros. Então, não, eles que foram lá exigir, nós não queremos ficar de fora. Tá bom? E eles ganharam Pesach Sheni. Passou um ano, chegou o próximo Pesach. Moshe Rabbeinu falou, esse ano vai ter Pesach também? Ele falou, não.
Era só uma vez no deserto, agora somente na entrada de Israel. O que o povo de Israel deveria fazer nesse momento? Eles deveriam aprender daqueles que ficaram de fora no passado. Ano passado, tinha algumas pessoas que estavam isentas. E eles foram lá e exigiram e pediram, e eles insistiram, e eles ganharam de presente o segundo Pesach. A mesma coisa se os judeus no próximo ano, vendo que realmente não tem a ordem, se eles fossem exigir para Moshe Rabbeinu, por que não? Ano passado fizemos, mesmo que estava no deserto, que a gente não vai fazer esse ano também. E eles não exigiram, se contentaram, não precisa, tá bom, vamos fazer outras coisas, preparar matzah, vamos preparar o Seder. Ninguém foi reclamar da Korban Pesach. Isso foi a vergonha. A vergonha não é porque eles não fizeram porque estavam isentos, Hashem não tinha ordenado. A vergonha é que eles não foram reclamar, não foram exigir. Se eles tivessem exigido, eles iam conseguir fazer mais um ano Korban Pesach. Então, isso foi considerado uma vergonha. Por isso, a paraxá deles foi colocada lá para depois. Um lugar onde não devia ter colocado, porque eles não foram reclamar. E isso é na verdade, uma vergonha. Isso é considerado uma vergonha. Você está isento de uma mitzvah. Tá bom, você está isento, mas se você vai exigir, a Hashem vai te dar essa possibilidade. Uma mulher está isenta de fazer a brachá do lulav etrog, mas elas fazem questão, elas entram na fila, querem fazer a brachá do lulav etrog. Você está isento, tá bom, mas eu quero fazer. Eu quero sentar na sucá, eu quero ouvir o lulav. Eu estou isento, tá bom. Estou isento, mas eu quero fazer. E a Hashem dá para eles a possibilidade. No Shulchan está escrito que uma mulher que fazer a brachá do lulav etrog pode fazer brachá, tem essa chance. Está isento, tá bom, mas ela está exigindo. E a mesma coisa, isso foi considerado para eles uma vergonha. Que quando chegou o momento de fazer no terceiro ano, todo mundo ficou contente, já fizemos ano passado, esse ano estamos livres, vamos adiante. Então isso Deus considerou uma falha. Fala o Rebbe que isso é para nós uma lição. Hoje em dia, quando chega a Pesach, ninguém pensa em fazer Korban Pesach. Por quê? Porque nós não temos Beit HaMikdash. E o trabalho antes de Pesach é tanto que as pessoas até esquecem que tem essa mitzvah. Imagina se tivesse também essa mitzvah de fazer Korban Pesach, ainda tostar o Korban Pesach. Além de tudo que tem que ser feito, então, Baruch Hashem, que a gente não tem isso aqui. Então, fala o Rebbe que isso está errado. É uma vergonha. A cada ano, quando chega antes de Pesach, nós temos que reclamar para Deus. Lama nigará. Por que nós não podemos fazer Korban Pesach? Não tem Beit HaMikdash? E por que não? Ad matai, até quando? Até quando Deus vai deixar a gente no galuto? E toda vez, quando chega o Korban Pesach, quando chega a festa de Pesach, a gente tem que reclamar para fazer, cadê nosso Korban? Cadê a nossa possibilidade de fazer essa mitzvah? E se o povo de Israel exigisse de verdade, perante Deus, cada Pesach que eles querem fazer Korban Pesach, Deus ia dar para eles a possibilidade, que nem foi no deserto, no Pesach Sheni. Eles exigiram, eles pediram, Deus deu para eles a possibilidade. Se realmente todo o povo exigir, quando chega a Pesach, que nós queremos fazer Korban Pesach, e não somente Pesach, quando chega a Shavuot, queremos fazer as oferendas de Shavuot. Quando seja 15 de Sivan, queremos fazer as oferendas diárias do templo. Se nós vamos exigir para Deus, Lama Nigará, por que nós vamos ficar de fora? E nós queremos Ad Matai, até quando? Deus vai ser obrigado a construir o Beit HaMikdash. E essa é, fala o Rebbe, o caminho para trazer a Geulah. Ninguém ficar contente com aquilo que ele tem. Se está contente, tá tudo bem, está tudo ótimo, então a situação está ruim. Tem que exigir, tem que pedir. Tinha aqui tem um rabino de Rehovot, ele chama Rabino Gluchowski. Ele esteve aqui no Brasil duas vezes, eu acho, 3 vezes. Uma vez ele esteve fazendo fabrenga na minha casa. Ele veio para um evento, acho que Gimel Tammuz, primeiro. E ele contou a seguinte história. Ele falou que os pais deles eram de Toronto, são de Toronto. Vocês estão vivos ainda? Acho que não, estão mais vivos. E ele ia na casa dos pais dele de vez em quando, passar uns dias. E como ele era um rabino famoso, Israel, de Rehovot, então convidavam ele para falar na sinagoga. Só que a sinagoga lá são muito poucos de Chabad. A maioria são lituanos, contra Chabad até. Mas era uma visita importante, davam para ele falar na sinagoga. E ele falou que uma vez ele foi na sinagoga, ele deu um discurso, e depois
ele foi dar uma aula para as mulheres, marcaram com as mulheres uma aula à tarde, mas a maioria das mulheres não eram Chabad. E lá ele começou a estudar uma Sechá do Rebbe, que fala sobre Mashiach. Que o Rebbe fala que nós temos que exigir Mashiach, não ficar contente com a situação. Nós queremos exigir Mashiach. Lá, Manigará, porque nós vamos ficar por fora. E o Rebbe falou, ele contou uma história, várias histórias, várias Sechot, e as mulheres realmente entenderam, ficaram empolgadas, que até agora não tinham ouvido falar disso. Que viam que Mashiach é uma coisa que um dia vai chegar lá, daqui talvez 1.000 anos, 2.000 anos. É uma coisa que a gente não precisa se preocupar agora. Ele não falou que o Rebbe está exigindo que a gente precisa pedir Mashiach a cada momento. Tá bom? Depois da tarde, ele foi rezar Minchai Mariv e sentou no Seudah Shlishit, na mesa principal, do lado do rabino da sinagoga. Não era Chabad, muito pelo contrário. Não era... Então ele falou para ele, no meio do Seudah Shlishit, eu ouvi dizer da aula que você deu para as mulheres, minha mulher também estava lá. Ela me contou o teor da aula, que você falou que precisa exigir Mashiach. Ele falou, saiba que o rabino Kamenetsky, que era o rabino da cidade antes, de alguns anos atrás, sei lá, 60 anos atrás, ele era contra essa ideia, muito contra. Por que era contra? Contra Mashiach. Ele contou a seguinte história, que na época do Frierdiker Rebbe, Frierdiker Rebbe lançou uma campanha, Lealter Litshuvah, Lealter Ligeulah. Temos que fazer muito rápido Tshuvah para muito rápido trazer a Geulah. Isso foi na época do Frierdiker Rebbe. Então, o Rebbe falou para ir em várias cidades e contar que a Geulah está chegando, então vamos fazer Tshuvah. Então, tinha um Hassid que morava em Toronto, e ele encontrou um colega dele que não era Shomer Shabbat. Ele falou para ele, por que você deixa a loja aberta no Shabbat? Mashiach está chegando, cada um precisa fazer Tshuvah agora. Então, aquele judeu decidiu que ele vai fechar a loja no Shabbat. Por causa dessa dita do Frierdiker Rebbe, que logo está chegando a Geulah e logo... Tá bom? E ele, no Shabbat, ele foi para a sinagoga. Lá encontrou esse rabino Yaakov Kamenetsky, que ele era um rabino famoso entre os lituanos. E contou para ele esse assunto. Olha, decidi que eu fechei minha loja, a primeira vez que eu fechei minha loja no Shabbat. Parabéns, parabéns. O que te levou a fechar a loja? Ele falou que chegou um Hassid de Lubavitch. Ele falou que o Frierdiker Rebbe está falando Lealter Litshuvah, Lealter Ligeulah. Que vai chegar logo a Geulah, então tem que fazer Tshuvah. Aí o rabino torceu o nariz. Falou, não. Fechar a loja, tá certo, tem que ser feito. Mas se for por causa da Geulah, então é melhor não fechar a loja. Ele falou, melhor não fechar a loja. Por quê? Porque você vai fechar a loja, Mashiach não vai chegar, você vai ficar decepcionado, você vai ficar revoltado contra o judaísmo. Então, se é para isso que você fechou a loja, então não vale a pena. Isso que ele contou, o rabino da cidade de Toronto falou para o rabino Gluchowski, que falou que o rabino Kamenetsky era contra essa ideia. E assim ele contou essa história. Então, o rabino Gluchowski falou, mas isso aqui é uma Agmará clara. A Agmará fala claramente que nós devemos receber Mashiach. Aí a Agmará fala, e se Mashiach não chegar, o que adiantou? A vida inteira de receber Mashiach. Então, fala para nós a Agmará, lekabel sachar, para receber a recompensa. O próprio fato que você está esperando, Mashiach vai receber a recompensa. Existe um comentarista do Talmud que chama Maharsha. Ele faz o seguinte, ele dá o seguinte comentário. Ele fala que um judeu que a vida inteira esperou por Mashiach e ele morreu, Mashiach não chegou. Então lá em cima ele vai receber uma recompensa dupla. Uma recompensa pela fé que ele tinha na vinda de Mashiach. Isso aqui é uma base do judaísmo, um dos 13 pilares do judaísmo. E além disso, você, além de receber essa recompensa, ele vai receber uma recompensa maior ainda pela decepção que ele teve, que a vida inteira esperou Mashiach e não veio. Então isso vai trazer para ele uma recompensa especial. Então, ele falou, não estou entendendo. Então isso está escrito claramente no Talmud. A própria decepção faz parte da mitzvah. Mas isso aqui nas gerações anteriores, ela falou que na nossa geração já é diferente, nós não vamos ficar decepcionados, que Mashiach vai chegar. Então, nosso trabalho é realmente exigir. E é isso que a gente aprende da nossa paraxá. Então, cada judeu tem que falar, Lama Nigará, por que eu fiquei de fora? Por que realmente eu fiquei de fora? Por que não podemos fazer hoje as oferendas no Beit HaMikdash? Por que nós não podemos ter o nosso templo? Nós podemos entrar e fazer tudo que está escrito no Torá do templo sagrado.
Ele falou que quando todo judeu, da mesma forma que em Pesach Sheni, quando todo o povo judeu exigiu, aqueles que estavam impuros exigiram, receberam. Se nós vamos exigir de verdade, nós vamos receber Mashiach. E esse faz parte da nossa missão. E é uma vergonha se não é assim. A Parashá de Pesach Sheni foi colocado depois pela vergonha, mas a vergonha é porque eles não exigiram. Porque realmente não exigiram, então realmente eles merecem. Eles estão envergonhados. Então a Parashá foi colocada depois. Aqui nós vamos entender algo muito interessante. A história do povo judeu nos últimos 19 séculos é uma história cheia de sangue. O povo judeu foi perseguido em todos os momentos. Para não fazer o judaísmo na Inquisição, na Rússia, no Holocausto, nem se fala, por ser judeus. E mesmo assim, em todos os momentos, dos mais difíceis, o povo judeu mantinha o judaísmo com alto sacrifício. Era assim na época de Mordecai, era assim na época dos pogroms, era assim na época da Inquisição. Quantos judeus foram queimados vivos, inclusive no Brasil? Tem Inquisição no Brasil, a gente vê histórias terríveis. Judeus foram queimados vivos, por quê? Porque mantinham o judaísmo, escondido ou revelado. E assim também na época do comunismo, na Rússia, tudo isso aqui é perseguição dos judeus. Mas não dá para entender. Por que é isso aqui? Se Deus realmente coloca neles tantas dificuldades, então por que precisa cumprir? Não vamos cumprir. Eles estão fazendo tanto pela Halachá, está escrito que é preferível Hareg vale Avor, existe Avor, vale Hareg, existe somente em 3 casos que a pessoa tem que optar pela morte. No caso de idolatria, no caso de homicídio, no caso de relações incestuosas, ele tem que optar a morte e não transgredir, mas outros pecados, melhor transgredir e não morrer. E por que o povo judeu foi tão teimoso? E nossa história está cheia de sangue, isso é com alto sacrifício. Isso não é ruim, pelo contrário. Mas da onde surgiu? Então aí nós empreendemos a nossa paraxá. Um judeu, ele não se contenta e está isento de cumprir uma mitzvah. Ele não está contente quando ele está isento. Ele grita, Lama nigará, por que eu vou ficar para trás? Porque para nós uma mitzvah é nossa vida, que hem chayenu. E nós sentimos, quando nós somos poupados de fazer uma mitzvah, não é uma recompensa, é um sofrimento. Por que nós somos deixados de lado? Por que nós não temos esse mérito? Nós não abrimos mão de forma alguma. Existe uma regra que diz, onas rachmaná patrei. Se a pessoa está numa situação que ele que ele não tem jeito de cumprir uma certa mitzvah. Então, onas, se é uma situação de aperto, rachmaná patrei, a Torá liberou ele de fazer essa mitzvah. Não tem condição, não tem. Mas o Talmud fala, realmente ele está isento da mitzvah, mas não podemos dizer que ele cumpriu a mitzvah. Que mande a vida amrina. Ele está isento, mas não quer dizer que ele fez a mitzvah. Ele ficou sem a mitzvah. Não pecou, porque ele está isento. Mas não quer dizer que ele cumpriu a mitzvah. Uma vez contam uma história que aconteceu não há muitos séculos atrás. Uma história de aproximadamente 50 anos atrás. O Rabino Baumgarten, na Argentina, ele estava indo para o Mashkitá, voltando do Mashkitá. E ele estava, o caminhão onde ele estava, teve um acidente e ele capotou. E, naquele momento, tinha outro shochet também, os dois ficaram muito feridos, eles foram para o hospital. Só que o Baumgarten estava muito ferido. O outro ficou ferido assim, foi levado, não está lá, fim do mundo. Então, eles foram levados para o hospital, eles foram colocados na UTI. E o Baumgarten, ele ficou tão prejudicado que ele ficou amarrado, cheio de fios na cama, etc., cheio de monitores, respirador e tudo, mas ele estava acordado, mas ele estava assim, meio tonto. E o outro shochet também foi para a UTI, mas ele nada de grave, sim, ele estava só para observação, quebrou uma coisinha ali, uma coisinha ali. E aí, quando os Bahurim ouviram o que aconteceu com o Rav Baumgarten, eles foram visitar ele no hospital. Chegaram lá, eles viram o Rav Baumgarten tudo amarrado em fios, assim, não conseguia falar. Ele queria falar com ele. O que ele está querendo falar com a gente? O que ele está querendo falar com a gente? Então, eles colocaram o ouvido perto do ouvido dele, ele viu que estava falando feeling, que ele não tinha colocado o tefilin.
ele queria colocar tefilim. Quando ia anoitecer, ele ia colocar o tefilim. Então ele estava reclamando, cadê o tefilim? Então eles foram correndo lá, pegaram o tefilim, e de algum jeito estava cheio de fios, eles colocaram entre os fios, colocaram o tefilim na mão e na cabeça, e viu que o homem, realmente, naquele momento, parece que realmente ele surgiu novamente. Ficou todo contente. Então, ele já estava com o tefilim lá dentro, então eles foram para o outro shochet. Falaram, você quer colocar tefilim também? Falou, eu estou doente, está isento de tefilim. Assim está escrito no Shulchan Aruch. Quem tá sofrendo está isento do tefilim. Rav Bogenstein também estava isento do tefilim. Não tem dúvida que ele estava isento pela Halachá. A mitztaer, uma pessoa que está sofrendo, está isento do tefilim. Mas ele não conseguia, lá manigará, por que eu vou ficar sem? Como pode ser que eu vou ficar sem? Lá manigará. Eu não consigo, eu quero colocar meu tefilim. Então, isso é a lição da nossa paraxá, como tem que ser o nosso comportamento. Tem certas ocasiões que nós não podemos cumprir certas mitzvot. Não tem condição. Ou que, sim, por exemplo, um exemplo famoso do costume Chabad. A pessoa está em Sukkot, cai chuva, a Halachá fala, você está isento de comer açúcar. Está chovendo. Assim está escrito na Halachá, isso é chamado ones, uma coisa mitztaera, a pessoa que está sofrendo está isento de açúcar. Mas um Hassid não está contente, como que eu vou comer açúcar debaixo do teto? Então eu vou comer no açúcar, lá manigará, por que eu vou ficar para trás? A Torá falou que você está isento. Não somente que você está isento. Está escrito que uma pessoa que come na açúcar, quando está chovendo, é chamado um hediot, uma pessoa simples. Então, como pode ser? Mas ele não está contente. Uma vez, o Rebbe anterior, ele estava sentado no açúcar no dia de chuva. Perguntaram para o Rebbe anterior, mas como pode ser? Está escrito na Halachá que uma pessoa que senta no açúcar no dia de chuva, ele é chamado uma pessoa hediot, uma pessoa simplória. Como o senhor senta no açúcar? Ele falou, simplório, eu prefiro estar nessa situação, mas eu não consigo me desligar do açúcar. Simplório, mas eu não consigo me desligar do açúcar. Então, pode me chamar o que quiser. Mas no açúcar eu vou ficar. E isso que o Rebbe nos ensinou para todos os Hassidim, que mesmo que ones rachmatá patrei, quando tem uma situação de aperto, a Torá libera, mas mesmo assim a pessoa não está contente. Ele não está disposto a abrir mão dessa mitzvah, lá manigará. Por que eu vou ficar para fora? Porque na verdade eu quero. E isso, quando o povo exigiu, eles conseguiram fazer o Pesach Sheni. Eles conseguiram ter uma segunda chance, fazer o segundo Pesach Sheni. E o Pesach Sheni nos ensina que não existe caso perdido. Sempre tem como consertar, a pessoa sempre tem como repor. De vez em quando, contou meu cunhado que ele, desde que o Rebbe fez a Takaná, ele fez, desde que o Rebbe instituiu o estudo do Rambam, Maimonides diário, ele nunca perdeu um dia. Sempre ele fez. Ano passado, ele pegou Covid. E não somente que ele pegou, ele ficou desacordado. Ele ficou no hospital, numa situação que estava desacordado e realmente teve que ser entubado um tempo. Mas a cada dia ele tinha certos momentos que ele ficava acordado, mas logo depois ele... Então, um ano depois, Baruch Hashem, tudo certo, ele está livre, ele estava no oil, com o Fabrenha, entre os amigos. Falei, como você me fala? Como você aguentou ficar alguns dias sem o Rambam? Como? Você está louco? Lógico que eu falei Rambam todo dia. Mas como? Naqueles momentos que eu ficava acordado, eu esforçava o máximo para falar todo dia os 3 prakim de Rambam. Mas nada não fazia. Tefilim não colocava, não estava acordado. Mas os 3 prakim de Rambam eu não perdi. Quando a pessoa acha, sabe, que ele tem um mérito, fazer uma mitzvah é um mérito, não é uma obrigação, que quando eu posso me livrar dessa obrigação, Baruch Hashem, tem essa obrigação. É um mérito. Então ele vai pegar isso com 2 mãos. E cada um pode, na sua vida, encontrar vários... Às vezes a pessoa não quer vir na sinagoga rezar, estou meio gripado, eu vou ficar em casa. A pessoa não está contente. Ou na época da pandemia, muitas pessoas não iam para a sinagoga, e até hoje não vem, por causa da pandemia que já desapareceu, mas ele até hoje não vem. Porque no momento que a pessoa
ele está disposto a abrir mão, qualquer coisa, qualquer facilidade, se é certo ou errado, eu não sei. Mas tem pessoas que para eles isso dói, mama ligará. Como pode ser para mim que eu passar um Shabbat sem fabrenha? Tem que ter todo Shabbat, tem que ter uma fabrenha. Como pode ser? Às vezes tem um shiur. Não vou no shiur hoje, eu estou cansado. Mas uma pessoa que sabe o mérito, a grandeza que tem nisso aqui, ele vai gritar, lá manigará, porque eu vou ficar de trás. Eu não posso perder essa possibilidade. Aprender mais uma lição. E assim por diante. Assim na nossa vida, nós podemos encontrar muitas dificuldades que a pessoa poderia abrir mão se realmente ele saberia da importância de cada assunto do judaico, de qualquer dificuldade, a gente sabe que a gente abre mão disso aqui. Você tem que saber que não é tão assim. As dificuldades são dificuldades, mas elas são colocadas para nós sabermos passar por elas e realmente saber qual a obrigação. Tá certo que a Torá nos diz que realmente no momento que a pessoa está isento. Mas uma pessoa que não está contente com isso, ele nunca vai deixar com facilidade. Ele vai querer exigir o máximo e fazer realmente tudo o que ele pode para fazer em todos os sentidos. E é isso para nós uma lição que realmente nós aprendemos na nossa paraxá, saber dar importância para as coisas certas. Saber realmente, existem 2 ditos no Talmud. Tem um dito que fala a mesma frase, mas tem 2 formas como ela é dita. É o final do Tratado de Kiddushin. Lá está escrito Ani nivreiti leshamesh et koni. Eu fui criado para servir o medor. Essa frase. Mesma frase, tem uma outra versão. Ani lo nivreiti ela leshamesh et koni. Eu não fui criado somente para servir meu Criador. As 2 frases parecem iguais, não, mas tem uma grande diferença. A primeira frase ele fala, Nini Breito, eu fui criado, tenho minha vida particular. Ela leshamesh koni, mas eu tenho que servir meu Criador. Eu tenho que realmente fazer as mitzvot que o Hashem me mandou. Eu fui criado, tenho minha vida particular, mas eu tenho que servir também meu Criador. Tem um outro dito. Eu não fui criado tão somente para servir meu Criador. Quer dizer, eu não tenho outro objetivo. Primeira frase, eu tenho minha vida, tenho meu objetivo, mas também tenho que servir meu Criador. A segunda frase, eu não tenho nenhum objetivo na vida. Somente servir meu Criador. Qual a diferença das 2 frases? Muito simples. Quando aparece uma certa leniência, esse tema, esse é liberado. No momento que a pessoa está criado aqui nesse mundo, tem a vida dele particular, então tem uma coisa que é leniência, é permitido, tá bom, permitido. Eu não estou transmitindo nada, vou fazer o mínimo possível. No momento que a pessoa sabe que a vida inteira dele é servir ao Criador, então ele não está contente. Tem uma leniência, ele quer saber se realmente essa leniência é aceita por todos. Talvez tenha uma ideia que vai rigorar. Eu quero fazer o mais rigoroso, porque todo o meu objetivo aqui na minha vida é servir meu Criador. Então essa tem que ser a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir. Sempre pedir para Deus, lá manigará, por que nós vamos ficar de trás? Nós sempre queremos ser do melhor, do top. Da mesma forma que na matéria, em assuntos materiais, a pessoa quer sempre o melhor carro, o melhor apartamento, a pessoa quer o melhor médico, o melhor seguro-saúde, tudo tem que ser do melhor. Assim, também na parte judaica, ele tem que sempre querer do melhor, não se contentar com o hechsher. Mas é bem a boca também, tem alguns que liberam. Não se contentar com heterim, com liberações, tem alguns que liberam. Sempre exigir o melhor e sempre pedir para Hashem, lá manigará, porque nós vamos ficar para trás. Desta forma, nós vamos poder pedir de boca cheia. Lá manigará, por que nós somos piores? Estamos ainda no galut. Ainda temos que estar no exílio, realmente não ter a possibilidade de ver nosso templo sagrado construído. E ver os atos dos sacrifícios, e Deus realmente vai dar para nós essa possibilidade, vai dar para nós essa segunda chance, a verdadeira chance, a construção do Beit HaMikdash, a vinda de Mashiach, que possamos merecer pela nossa exigência, por sermos pessoas exigentes e pedir para Deus sempre, jamais na manigará, pela nossa teimosia, nós vamos trazer Mashiach e vamos ao encontro do meio da Geulah completa, do todo o povo de Israel, com a vinda de Mashiach, que seja ainda hoje para todos nós, se Deus quiser. Muito bom. Deixa eu desligar aqui.